Vamos falar do conto do Pinóquio? Quando a gente fala assim, vou trabalhar a mentira na minha sala. O primeiro conto é sempre a ser lembrado, né? Mas o Pinóquio pode ir além desse assunto. Claro que esse assunto também é muito interessante a ser trabalhado, vou falar dele também, porém há outros caminhos para trabalhar o Pinóquio também. Então, após uma leitura contextualizada, com falas e gestos, né? Porque contação tem isso, tem toda uma emoção na hora de contar. O bate-papo, a discussão pós-leitura. E também, como assim outros contos, o Pinóquio a ser contado de diferentes formas, com diferentes detalhes, né? Então, quando a gente começa a falar da interpretação de texto do Pinóquio, é legal lembrar sobre a profissão do Gepeto. Falar do ser carpinteiro, né? Conhece alguém? Você sabe que envolve essa profissão? Quais os instrumentos que são utilizados? E dali encaixando outras profissões, o que o carpinteiro faz, o que outras profissões ligadas a ele, que um necessitando do outro. O nome do amigo do Pinóquio, qual que era? O grilo falante. E o grilo, tema super genial para ser trabalhado. O animal grilo. Habitat, alimentação, quais são os animais de relação diretamente com o grilo. E qual foi o animal que engoliu Pinóquio e o Gepeto? Baleia. Da mesma forma assim com o grilo, trabalhar com o animal baleia. Desde a escrita, a treinar a letra cursiva, a quantidade de sílabas e tudo mais, a parte científica da baleia. É um peixe? É um mamífero? Quais são os animais que são, né, relacionados diretamente com a baleia? O que acontecia com o Pinóquio quando ele mentia? O nariz crescia. E aí? É real? Não é real? Quais são os ditados populares que existem sobre a mentira? Quem transformou o Pinóquio em menino de verdade? Então, questionamentos que dá para trabalhar a memória auditiva do aluno, tá? A gente sabe que mentira não é legal, mentira tem perna curta, vem várias frases de efeito. E trabalhar isso em sala com a história do Pinóquio, a gente começa a questionar por que o Pinóquio mentiu. E conversando, né, um bate-papo bem tranquilo, bem leve. E aí, você já mentiu em alguma situação? Já mentiu pro pai e pra mãe? Por quê? Qual foi a necessidade? Foi válido? Deu certo? Não deu? A gente descobre cada coisa. O que você aprendeu com toda essa história do Pinóquio e a mentira? Então faz a criança pensar nos argumentos para explicar. E ouvir o do amigo também, né? Porque o que ela falar, você também já pode questionar. Tá, e se você tivesse uma oportunidade de falar com o Pinóquio, o que você falaria para ele? Boa, né? A atividade que eu mais gosto de criação de histórias é recontar. Recolocar cenas dentro da história já existente. Fazer um final novo. Inserir personagens novos. Às vezes misturar de um conto com o outro. Sai cada história, cada criatividade. Adoro. Se a gente focar na parte dando vida ao personagem ali do Pinóquio, a gente pode questionar assim, se você pudesse dar vida a algo, o que você daria vida? E nessa brincadeira, pode ser por escrito, oral, pode ser também dramatizado com os materiais concretos, materiais visíveis no ambiente que estão. Aqui, qual ambiente, qual material que vocês colocariam, qual objeto, né, que vocês dariam vida? Por quê?
O Gepeto criou o Pinóquio para fazer companhia a ele, certo? Se você fosse criar algo para fazer companhia a você, aí a criança vai dizer assim, um super-herói, um canto mais sozinho, vai vir muitas respostas, né? E faz a criança pensar assim, o que eu gostaria de ter perto de mim? A escola, gente, é tratada na história do Pinóquio, quando o Gepeto dá a cartilha a ele para levar à escola. O que o Gepeto poderia dar a mais pro Pinóquio? Caneta, lápis, caderno? O que você leva para a escola? Então, são questionamentos e assuntos que vão permear diversas atividades. Abre um leque imenso de assuntos e discussões, criação de textos, de situações, emocional, né, opiniões. Existe algum material escolar, musiquinha de fundo só para dar aquele tchan. Existe algum material feito de madeira? Assim como o Pinóquio era feito de madeira, tem algum material que é feito de madeira? E aí, carteira. Não, mas você não leva. Não, mas antigamente tinha um estojo. Então, relações temporais, né, de material escolar, que o estojo antigamente tinha estojo de madeira, que hoje não tem mais. O lápis que é feito de madeira, certo? O grilo, a gente ainda nesse âmbito escolar, ele leu para o Pinóquio, que o Pinóquio não conseguia ler, né? E aí a gente entra, quem que ajuda a criança a fazer a tarefa de casa? É o meu pai, minha tia, não, eu faço sozinho porque ninguém me ajuda. Você consegue adentrar numa parte rotineira da família e conseguir ajudar essa criança mais facilmente, tá? E aí a opinião do que você mais gosta da escola, do que você menos gosta, o porquê, né? O que mudaria para você gostar dessa parte da escola? Toda essa relação, uma conversa de confiança vai se abrindo, né? E claro, assim, para fechar esse assunto, porque mentira é um assunto, né, que vai permear desconfiança, querer falar ou não, o final feliz dessa história. Então, antes do Pinóquio ser um menino, ele precisou se arrepender de alguma coisa. E aí? Falar sobre o arrependimento. O que é o arrependimento? Já se arrependeu de algo? Então, Pinóquio tinha um coração bom, né? Ele tinha um coração bom. Ele fez uma atitude errada, não é que ele era uma má pessoa porque mentiu. Não, ele aprendeu que a mentira não era legal. Então, essa consciência para a criança, que não é porque ela fez um ato que não era correto, que ela é uma pessoa má. Muito pelo contrário. Quem tem coração bom sabe rever o erro, né? E consegue mudar essa situação, né? E se você, em vez do Pinóquio, se deparasse com a fada azul, o que você pediria para ela? Será que ela atenderia o seu pedido? Então, com esse final, dá para fazer um desfecho, um fechamento lindo da história do Pinóquio. Claro que permeia aquelas situações básicas das atividades temáticas, dramatização teatral, né, diálogos que dá para fazer, leitura coletiva, leitura silenciosa, dá para fazer criação de bonecos, fazer materiais palpáveis para fazer criação mesmo de bonecos de madeira ou com qualquer outro material, né? Trabalhar o próprio assunto da madeira aqui também cabe, certo? A história dos bonecos ao longo das infâncias, os bonecos lá que eram da avó são diferentes dos bonecos da mãe, que são diferentes dos bonecos do pai, dos bonecos nossos de hoje. A relação do brincar com bonecos, porque a gente pega os bonecos e a gente faz até a fala deles. Eu falo a gente quanto criança, né? Então, a fala muda da etapa da educação infantil, muda para a etapa dos anos iniciais. Então, a fala muda, a discussão dos assuntos muda na hora da brincadeira.
Então, essa relação do brincar, a gente pode ter uma gama de atividades saindo do básico, do que a gente já conhece do conto. Certo? Então, bora aproveitar o conto Pinóquio para essa gama de atividades e tirar o melhor dos nossos alunos. Me conta aí, hein? O que você está trabalhando com Pinóquio? O que você já trabalhou e deu certo? O que trabalhou e não deu certo? Tem disso também, né? Boa aula! Arrasa na sua aula, hein?